A lei que prevê acompanhamento integral para estudantes com dislexia ou transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH, foi publicada ontem no Diário Oficial da União. Para nos esclarecer o teor desta lei, nós convidamos a advogada especialista em direito educacional, a Simone Soares Martinho, que gentilmente atendeu a nossa solicitação de entrevista. Olá, Simone, seja muito bem-vinda ao Revista. Olá, boa noite. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Bom, gente, a lei sancionada pelo governo federal abrange tanto a rede privada quanto a pública de educação aqui do país. Simone, como será esse acompanhamento integral previsto nesta lei? A lei, ela trata 4 elementos que compõem esse acompanhamento integral. O primeiro deles é a identificação precoce, que geralmente é feito pelas escolas. Pode também ser feito por especialistas, como fonoaudiólogos, psicólogos, mas é a escola quem está ali no dia a dia daquele aluno, vendo como ele escreve, a maneira como ele lê um texto, se ele é muito agitado, se ele tem um comportamento agressivo. Então, é a escola quem vai fazer essa identificação precoce. A partir do momento que ela faz a identificação precoce, aí é o segundo elemento, é o encaminhamento do aluno para um diagnóstico. Quem faz isso é a família. Em terceiro, a lei fala do apoio escolar, que em todo o processo tem que estar presente, e o apoio terapêutico, porque muitas vezes, dependendo do transtorno, aquele aluno precisa de um acompanhamento com psicólogo, se ele tem um comportamento inadequado, com fono para ajudar na fala, na escrita. Então, e por último, mas não está na lei, que eu considero importantíssimo, é o apoio da família. Sem o apoio da família, nenhum desses 4 elementos que integram o acompanhamento integral vão funcionar. É a família que tem que, ao ouvir a escola relatando que o seu filho tem um transtorno, ou pode ser que ele tenha, a família tem que acolher aquela informação e também ajudar. É uma parceria que tem que funcionar. Agora, doutora, o que a lei fala sobre necessidades específicas no desenvolvimento do aluno, né? Elas também serão atendidas? Dependendo do transtorno de aprendizagem, cada aluno tem uma necessidade diferente. Por exemplo, a dislexia é uma dificuldade em ler e escrever. Então, aquele aluno precisa de uma prova diferenciada, com letras maiores. Às vezes, a maneira como faz a pergunta tem que ser diferente da prova de um outro aluno. TDAH é um aluno que pode necessitar de um tempo maior de prova, porque para escrever a coordenação motora dele tem uma certa, apresenta uma certa dificuldade. Um aluno que tem a descalculia, que é uma dificuldade no raciocínio matemático, então ele precisa também de uma necessidade diferente. Então, cada aluno vai ter uma necessidade específica para o seu transtorno, e a lei fala sobre isso. E em relação aos professores, a lei prevê alguma assistência ou mesmo alguma capacitação para esses professores? Sim, e isso é importantíssimo. A lei prevê que a escola tem que propiciar uma capacitação continuada, uma formação contínua desses professores, porque para identificar esses sinais do aluno que não consegue ler um texto, por exemplo, do aluno que fica olhando para a janela distraído, o aluno que não para quieto na cadeira, que toda hora quer ir ao banheiro, por exemplo, são sinais de que aquele aluno pode apresentar, nem sempre, né? Mas pode apresentar um transtorno de aprendizagem. Então, a escola tem que estar preparada para isso, formando seus professores. E isso deve ser contínuo. Passa a ser agora uma obrigação da escola. Que legal, eu acredito que seja um grande avanço para o ensino, né? Porque quanto antes a gente puder detectar algum tipo de transtorno, né? Melhor o tratamento, melhor a condição social deste aluno, né? Segundo o último levantamento da Organização Mundial da Saúde, entre 3 e 5% da população mundial infantil tem transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Simone, na sua avaliação, qual é a importância desta lei para este grupo de pessoas aqui no Brasil, suas famílias também, que são muito envolvidas nesse processo, né? Bom, é uma lei nacional agora, então ela traz à tona esse debate da inclusão dos alunos com transtorno de aprendizagem. É uma época muito propícia, porque as escolas estão fazendo aí as matrículas para 2022. Agora, com essa lei, as escolas deverão incluir no seu planejamento pedagógico essa abordagem individualizada que cada aluno tem que ter. É uma lei importante também para a sociedade, sob o ponto de vista da família. Então, aquela família que tem um filho com transtorno de aprendizagem, ela já sabe que agora tem uma lei que trata sobre isso,
que a escola deve assegurar uma abordagem individualizada e sempre na parceria com a escola. Agora, o ponto principal dessa lei é o aluno, porque um aluno com transtorno de aprendizagem, ele precisa de um olhar mais cuidadoso da escola, da família, e quando isso funciona muito bem, essa parceria que eu falei no início, quem vai ganhar com isso é o aluno, vai ser aquele aluno feliz na aprendizagem dele, não vai ser mais em sofrimento. E eu posso falar isso de experiência própria, eu sou mãe de um aluno com TDAH, o diagnóstico dele foi feito aos 8 anos, hoje ele tem 9, e a partir do momento que a escola, em várias reuniões de pais, né, que foram feitas comigo, falando do comportamento dele, que ele era agitado, chegou uma hora que eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu fui procurar um diagnóstico, importante isso, então a família tem que fazer. E quando eu comuniquei à escola, o desenvolvimento dele foi outro. Sim. Então eu quero até agradecer aqui ao Colégio Magíster lá de São Paulo, que foi uma parceria, está sendo muito importante para o desenvolvimento do meu filho. Então essa lei é uma conquista para a sociedade. Verdade, uma grande conquista. Muito obrigada, Simone, tudo de bom para você. Obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite.